Tem que ligar em direcional. Mas tem uma lá. Só que liga lá atrás. De Cristo, grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor em todo mal. Com amor e com poder, explicar o seu verdade. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Oh Cristo, estrela da manhã,
As forças se renovam quando há encontro com Jesus. Torna-se a esposa do seu próprio amigo. Tirou-lhe a vida e terminou o inimigo. Davi chorou ao perceber a situação. Deus falou, ele é conforme o meu coração. Pra quem achar que já não existe sujeito, Jesus aceita um pecador sem preconceito. Quando se coloca Jesus Cristo sempre à frente, a culpa é retirada, feridas são curadas. A paz do céu invade. Não há poesia, nem tampouco canção pra expressar a gratidão de quem recebeu perdão. A vida se transforma, as forças se renovam quando há encontro com Jesus. As forças se renovam quando há encontro com Jesus. Amém. Que Deus seja louvado, amém? Irmãos, agora vamos nos manter em oração e atentos à palavra. Vamos então passar agora ao pastor Davi Pai Silva, que vai nos trazer a mensagem. Jesus recebe pecadores. Quero perguntar, nós estamos contentes com o fato de que Jesus recebe pecadores? Eu estou muito contente. Queridos irmãos, eu realmente estou muito emocionado e muito feliz ao ver a obra de Deus crescendo aqui em Sergipe. Até eu gostaria de perguntar aqui, quem estava aqui em 67? Quero perguntar, pedir à irmã Carmelita, se vai de pé. Quem mais? Tem mais alguém que? O irmão Moisés lá atrás. Os irmãos estão contentes por ver como que a obra de Deus cresceu? Mas já vinha depois. E o Espírito de Deus opere em nosso coração, na transmissão e na recepção da palavra. Irmãos, antes de começar a mensagem, eu gostaria de pedir umas palavras às irmãs que trabalham com as crianças. Os irmãos não imaginam o alcance do trabalho com as crianças. Devo valorizar muito essas irmãs, né? Há pouco tempo, menos de um ano atrás, no Amapá, uma irmã com seu esposo, seus filhos, saiu de Macapá para o interior do Amapá, um lugar chamado Corre Água. Bem, essa irmã, ela tem muita dedicação ao trabalho com as crianças. E ela viu uns meninos de rua, bem abandonados lá. Ela começou a trabalhar com as crianças. Dentro de pouco tempo, ela juntou mais de 50 crianças. Então assistiu nossa igreja em Corre Água. Veio o pastor, teve uma providência urgente para comprar um terreno, não era muito caro, e construiu a igreja que já está pronta. E essa semana ele me mandou uma foto da igreja com mais de 50 crianças que frequentam regularmente a igreja. Pensaram? Vamos imaginar se a nossa igreja de Sergipe só tivesse gente de 50 para cima?
Igreja triste, não seria? Igreja sem criança, sem jovem, né? Bem, irmãos, então, o trabalho com as crianças é fabuloso. Através das crianças vem os pais também. São atraídos a Cristo no meio das crianças. Então, eu estou agradecido a Deus. Quero incentivar os irmãos que valorizem muito esse trabalho. Os pais precisam dar atenção às crianças, precisam entender a mesma paciência que Deus tem conosco, nós devemos ter com nossos filhos. E o trabalho da igreja, a evangelização de crianças, é um trabalho maravilhoso. Eu sempre lembro, já contei para vários colegas isso, um evangelista americano chamado Moody. Ele trabalhava muito no evangelismo e um dia ele chegou em casa e falou assim: olha gente, hoje eu ganhei 3 almas e meia para Cristo. 3 almas e meia. Aí falou assim: 3 almas e meia são 3 adultos e uma criança? Ele disse: não, são 3 crianças e um adulto. Sabe por quê? Quando uma pessoa aceita Cristo com 50 anos, 40 anos, ele tem a metade da vida para Cristo. Claro, a criança tem a vida toda. Então, pensem bem nisso. Vamos dedicar o nosso talento para ganhar as crianças para Cristo. É claro que Deus aceita pessoas idosas, né? Eu estou muito contente por isso. Mas as crianças, irmãos, é um método maravilhoso de ganhar almas. Eu quero levar para o Sul a notícia de que temos aqui em Sergipe uma igreja vibrante. Estou muito feliz com isso. Irmãos muito animados, cantando, participando. Louvado seja Deus por isso. Amém. Bem, irmãos, aqui na Bíblia, em Lucas capítulo 15, se vocês puderem acompanhar, eu agradeço porque às vezes a versão da Bíblia é um pouco diferente. Esse capítulo é chamado de seção de achados e perdidos da Bíblia. Nós já viram várias lojas ou vários lugares, tem lá uma seção de achados perdidos, né? Alguém esqueceu alguma coisa e vai lá buscar, né? Bem, esse capítulo 15 de Lucas é chamado de seção, eu diria assim, de perdidos e achados, é melhor, né? Perdidos e achados da Bíblia. Gostaria que os irmãos acompanhassem bem o texto e participassem do estudo, né? Observem aqui no capítulo 15, versículo 1, diz assim: então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Publicanos eram cobradores de impostos. Irmãos, era chamado de ralé da sociedade. Era uma classe odiada pela população judaica. Por quê? Os publicanos eram funcionários públicos, fiscais, que cobravam impostos do cidadão judeu em favor dos romanos. Eram considerados traidores da pátria. Além de cobrar impostos, eles pegavam ainda um suborno, né? Eram muito ricos, muito corruptos. Mas esses homens se aproximavam de Jesus, todos se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Por quê? Por que esse povo tão desprezado, tão corrupto, tão mau, sentia prazer na presença de Jesus? Irmãos, eles sentiam que Jesus os amava. Jesus ama pecadores. Aliás, nesse mundo só tem pecadores, não? Não temos gente boa nesse mundo. Existe gente boa assim aos olhos dos homens, né? Mas perante Deus todos somos pecadores. E aqui fala de pecadores. Aqui diz assim: aproximavam dele todos publicanos e pecadores. Por que eram chamados pecadores? Se todo mundo é pecador, né? É que essas pessoas não frequentavam a sinagoga, não davam atenção para os fariseus, para os escribas, os saduceus, não. Era um povo assim que não queria saber de religião. Mas eles se sentiam bem na presença de Jesus. Até Jesus falou o seguinte, ofendeu muitos fariseus. Ele falou assim: olha gente, os publicanos e as meretrizes
entro na frente de você no reino de Deus. Por que Jesus falou isso? Irmãos, um pecador aberto, um pecador público, ele sente a sua miséria, entendeu? E as pessoas que pensam que são boas, você me pergunta na congregação, tem gente boa aqui hoje? Talvez alguém pense assim, mas eu sou bom, mas não fica bem eu falar, né? Não tem gente boa aqui. Mas não se desanime, porque Jesus veio salvar pecadores, é claro? É claro que quando nós andamos com Jesus, nos tornamos bons. É a única maneira. Mas sem Jesus não tem ninguém bom. Bem, então esse pessoal se sentia bem na presença de Jesus. Por quê? Eles sentiam que Jesus os amava. Eu gostaria que vocês também sentissem isso. Jesus nos ama. Não porque sejamos bons, mas porque Ele é bom. Ele tem um coração de ouro, né? Ele nos ama. E o verso 2 diz assim: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Será que os fariseus falaram a verdade? Observe bem, o que eles disseram de Jesus? Este homem recebe pecadores e come com eles. É verdade isso? É verdade. Graças a Deus. Só que os fariseus, eles falaram isso com outra intenção. Eles queriam dizer o seguinte: Jesus, ele se baixa ao nível dessa gente baixa aí. Eles queriam acusar Jesus que ele se degradava. Mas, por outro lado, os fariseus e os escribas não se sentiam bem na presença de Jesus. Por quê? A pessoa que pensa que é boa, a presença de Jesus não é boa para elas, porque atrapalha, né? A presença de Jesus, irmãos, ela tem um misto de duas coisas. Ela revela a nossa condição real, mas não nos deixa desesperar, porque Ele revela o amor também. Jesus, Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Então essa gente aqui se sentia bem, os publicanos e os pecadores se sentiam bem na presença de Jesus, que Jesus os amava. Eles sentiam isso. E os fariseus, que pensavam que eram bons. Até, irmãos, quero chamar a atenção de vocês para um fato. Por que a pessoa pensar que é boa não faz bem? Em Lucas 18 tem uma parábola do fariseu e publicano. Já leram, né? Eu acho muito interessante a introdução que Lucas dá na parábola. Ele diz assim: ele falou essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. Aqui está um princípio. Geralmente, quando a pessoa pensa que ela é boa, que ela é melhor que os outros, ela despreza os outros. Está claro? O que o fariseu falou assim: olha, eu não sou como esses demais homens, não. Eu não sou ladrão, não sou desonesto, não sou explorador, não sou adulto, nada disso. Então, geralmente, uma pessoa que pensa que é boa, ela despreza os outros. Ela se julga melhor que os outros. Vamos voltar ao capítulo 15. Então, irmãos, os fariseus falaram uma grande verdade. Jesus recebe pecadores e come com eles. Vocês se lembram que em Apocalipse 3, capítulo, verso 20, Jesus diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou comer com eles. E eles comigo. Geralmente, irmãos, a gente convida para almoçar conosco pessoas mais intimidadas assim, pessoas que a gente gosta, né? Então, Jesus, Ele quer entrar na nossa vida e comer conosco. Diz assim: se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou jantar com eles.
e eles comigo. Bem, agora Jesus ele fala de 3 parábolas aqui. A primeira parábola diz assim: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? Eu quero repetir para os irmãos que a Bíblia compara o pecador com ovelha, né? Por quê? Porque ovelha não tem senso de direção. Uma ovelha perdida é uma ovelha perdida, ela não volta, ela morre, ela é devorada pelos lobos, ela é destruída, mas não volta, não tem condição de voltar. É por isso que a Bíblia não tem a palavra do cachorro perdido, nem do gato perdido. Há poucos dias nós tivemos uma experiência, a minha filha adotou uma cachorra muito bonita, né? Estava extraviada lá, e esses dias eu já passei alguns apuros com essa cachorra, né? Que a gente abre o portão, ela escapa. E a gente tem que subir a ladeira para buscar a cachorra. E ela olha para a gente assim e vai subindo mais, né? Esse dia eu passei uma dificuldade que eu fui abrir o portão e ela subiu. E eu não tenho tanta energia para ficar correndo atrás de cachorro na subida, né? Aí eu subia, ela olhava para mim, dava risada e subia mais. Ela olhava para mim e subia mais. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Ela que volte. Aí fui embora. Fui embora, dali uma meia hora, eu voltei, ela estava em casa já. Ela que volte, né? Mas eu não posso fazer isso com a ovelha. A ovelha não volta. É por isso que Deus busca a ovelha. Se deixar para lá, ela morre. E aqui encontramos um pastor, observe o detalhe, ele deixa os 99, vai atrás da perdida até encontrá-la. Quer dizer isso? Não desiste. Queridos, Deus não desiste de nós. Deus não se esquece de nós. Deus nunca nos abandona. Vocês acreditam nisso? Nós é que abandonamos a Deus. Nós é que nos afastamos dele. Por que Deus não desiste de nós? Irmãos, ele pagou caro. Jesus pagou a nossa salvação com a sua vida. Eu me impressiono muito com isso. Jesus, o soberano do universo. Filipenses 2, 5-8, né? Ele deixou a sua posição de criador do universo, de mantenedor do universo, tomou natureza humana, e diz a Bíblia assim: humilhou-se, tomando a forma humana, tornando-se semelhante a nós, servo, e morreu a morte. E Paulo falou assim: e morte de cruz, coisa horrível, para nos salvar. Então Jesus não desiste de nós, nunca. Lamentavelmente muitos desistem de Cristo. Então, se você pensou alguma vez, será que Deus me abandonou? Não, Deus nunca te abandona. O nosso risco é nós nos afastarmos dele. Ele não nos abandona nunca. Bem, agora quando o pastor ele passou a noite procurando a ovelha, ele entrou em buracos, subiu na pedra, enfrentou a noite, enfrentou o frio, enfrentou a chuva, ele encontra a ovelha. Como que ele trata a ovelha agora? Ovelha rebelde, né? Você vai ver quando chegar em casa. É assim que ele fala? Não. Ele nem manda a ovelha voltar. O que ele faz? Ele pega a ovelha, está ferida, cansada, esgotada, ele coloca nos ombros, ele aquece a ovelha com seu calor e leva para casa. E chega em casa, o que ele faz? Uma festa. Ele chama os vizinhos, amigos, vamos fazer uma festa, que eu achei a ovelha perdida. Irmãos, é assim que Deus trata o pecador. Ele não dá bronca, não. Não dá bronca, não. Ele pega a ovelha e leva de volta, entrega no redil.
Agora a pergunta, de quem foi a culpa dessa ovelha se extraviar? De quem foi a culpa? Pastor? Não, o pastor é dedicado. A culpa é da ovelha. A ovelha, irmão, simboliza esse planeta nosso que está todo afastado de Deus. E simboliza todas as pessoas que estão fora, afastadas da verdade. A todas. E como Deus as trata? Com amor. Ele vai buscar, ele se sacrifica, ele dá vida pela ovelha. E depois faz a festa, não? E aqui diz assim: tem encontrado, regozijando-se, a põe sobre os seus ombros, e chegando em casa chama os seus amigos, vizinhos, e alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha estava perdida. E aqui o Lucas diz assim, Jesus disse, não? Eu vos digo que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que se não necessitam de arrependimento. Irmãos, eu pergunto, será que existe 99 justos que não necessitam de arrependimento no mundo? Não. Jesus estava falando daquelas pessoas que não sentem necessidade de arrependimento, que se consideram boas. Bem, a partir do versículo 8, parece outra parábola. Qual mulher que tendo 10 peças de prata, a outra Bíblia fala dracma, né? Dracma, perdendo uma peça, perdendo uma dracma, o que ela faz? Acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até encontrá-la. Mas observe que essa expressão até encontrar aparece na ovelha também. Diz que o pastor busca a ovelha até encontrá-la. Quer dizer isso? Não desiste. Repito, Deus não desiste de nós. Não desiste. Então aqui na palavra da ovelha fala assim: o pastor vai atrás da ovelha até encontrar. Qual é o limite aqui? Até encontrar. Não para antes. Deus faz tudo para recuperar a ovelha. E essa mulher, diz assim, ela fez tudo para recuperar a dracma. Irmãos, a dracma era uma moeda grega equivalente ao denário romano, que era o salário de um trabalhador braçal por um dia, salário diário. Mas o caso dessa dracma aqui no capítulo 15 é o seguinte: quando uma mulher lá na Palestina ela se casava, ela ganhava as 10 dracmas. Era um tipo de dote da família que ela devia guardar com muito carinho. Não era valor financeiro, era valor afetivo. Então ela guardava. Quando a sua filha se casasse, ela passava para a filha. Quando a neta se casava, a mãe passava para a filha. E assim continuava. Então perder uma moeda dessa era uma calamidade, era uma tragédia. Mas eu pergunto, quem foi a culpa? De quem foi a culpa da perda dessa moeda? A própria palavra diz, né? Essa mulher perdeu a dracma. Aqui diz assim: com a mulher que perdendo uma peça, ela perdeu, ela foi descuidada, mas agora ela foi perseverante. O que ela fez? Primeira coisa, acende a candeia. Eu me lembro quando eu era menino, irmãos, eu nasci numa época que não tinha tanto progresso assim. Na minha casa não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, fogão a lenha e carvão. Então eu me lembro que à noite a gente tínhamos um tipo de um triângulo assim de lata, né? Enchia de querosene, punha um pavio, acendia. Era
lamparina aqui? Lamparina, vela. Isso. Alguns mais privilegiados tinham lanterna, né? Mas a luz da casa era vela e lamparina. Bem, essa mulher acendeu a lamparina. As casas de cobre na Palestina não tinham janelas nem luz. Então ela, a primeira coisa, acendeu a candeia, que era a lamparina. Segundo passo, varreu a casa, todo o pó, e buscou até encontrar a dracma. Bem, então a culpa foi dela. E o que simboliza a dracma? Irmãos, a dracma perdida simboliza os nossos filhos que estão extraviados de Deus. Simboliza pessoas que estão dentro da igreja perdidas. Já imaginaram que triste? A pessoa está perdida dentro da igreja. Uma vez um pastor fez um sermão, e quando acabou o sermão, ele foi à porta cumprimentar o povo, né, como a gente faz, né? E depois que todo mundo foi embora, apareceu uma criança chorando. Aí o pastor falou assim: menino, o que aconteceu com você? Eu disse: eu estou perdido, pastor. E o pastor pensou assim: nossa, perdido dentro da igreja. Pensaram? Então, irmãos, essa dracma simboliza crianças que estão dentro da família perdidas. E o pai não se preocupa, a mãe não se preocupa. Estão perdidos dentro de casa. O pai vê assim: não, meu filho está bem. Ele não acompanha se o filho, o que o filho está assistindo no celular, não acompanha. O filho está se corrompendo e não percebe. E simboliza pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Estão aqui, elas praticam alguns princípios, abandonaram alguns vícios, mas não conhecem a Jesus. Irmãos, não conhecer a Jesus significa estar perdido. Claro. Essa é a parábola da dracma. Só que aqui nós encontramos que essa mulher, ela varreu a casa, ela acendeu a luz, varreu a casa, procurou até encontrar. O que é a nossa luz para achar a dracma perdida? Palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, tua palavra, luz para o meu caminho. Quando as irmãs estavam apresentando aqui o programa da Bíblia, eu me lembrei de uma família. A mãe chamou a filha para ajudar a limpar a casa. E a filha acha uma Bíblia lá abandonada, né? Aí a filha disse: mamãe, que livro é esse aqui? Aí a mãe falou assim: minha filha, isso aí é o livro de Deus. Aí a menina falou assim: mamãe, então vamos devolver para Deus, porque aqui em casa ninguém usa. Está esquecida, né? Vamos devolver para o Senhor esse livro, né? É um livro esquecido. Como a irmã mencionou aqui, alguém tem a Bíblia? Eu me lembro que eu fui fazer uma revisão no meu carro e falei do Evangelho para o mecânico. Ele falou assim: olha, senhor Davi, eu também tenho a Bíblia. Olha aqui, ó, está na parede aí, ó, Salmo 91, para proteger a oficina. Amuleto, né? Queria que o livro em si vai abençoar. Não. É a palavra que abençoa, né? A palavra lida, estudada. Bem, mas graças a Deus que essa parábola aqui diz que ela trabalha até encontrar. Irmãos, até quando devemos trabalhar pela salvação dos nossos filhos? Até quando? Criança, adolescente, jovem, adulto, até morrer. O nosso dever é trabalhar pelos nossos filhos até a morte, até o fim. E alguns filhos vão se converter depois da nossa morte. Está claro? Vocês conhecem histórias assim, né? Se converteram depois. Mas essa mulher aqui encontrou a dracma e chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Então, primeiro a ovelha, segundo a dracma. Agora aparece a terceira. Aqui fala de um homem nobre, um judeu nobre, que tinha uma propriedade grande e tinha 2 filhos.
já viram filhos que exigem que os pais passem a herança antes da morte? Estamos cansados de ver isso, né? Que legalmente os pais devem deixar a herança para os filhos quando morrem. Não é assim? Isso é o legal. Mas tem filhos que não tem paciência de esperar, né? E aqui aparece um jovem que não tinha paciência. Ele disse: não, senhor pai, me dá a minha parte. Eu estou cansado de ficar em casa. Esse negócio de fazer culto às 7 da manhã, às 6 da tarde, eu não tolero mais. Comer na hora certa, eu não quero isso aí. Eu quero liberdade. Eu quero fazer o que eu quero. Esse jovem exigiu do pai, mas o pai não criou problema. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui. E ele dividiu lhes. Quer dizer isso? Ele deu herança aos dois. E outro detalhe, de acordo com Deuteronômio, quando uma casa tinha 2 filhos, o mais velho recebia o dobro da herança, porque ele ia ser o administrador da fazenda depois. Ele ia ser o sacerdote da casa. Ele pegava em dobro. Bem, agora o filho mais novo, com dinheiro, camelos, roupa, saúde, boa aparência, saiu de casa. Ele não se contentou em ficar perto de casa, não. Ele sumiu. Eu não quero distância do meu pai, não quero restrição, não quero controle, eu quero liberdade. E quando ele saiu com muito dinheiro, tinha muitos amigos, né? Muitos amigos do dinheiro, né? E ele foi, talvez foi para Babilônia ou para Roma, foi para uma cidade grande, né? Diz assim o verso 13: pouco dia depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou seus bens com uma vida desordeira. Esse jovem não tinha visão administrativa. Ele achava que o dinheiro não acaba, né? E ele gastou e gastou e gastou. E quando ele abriu o olho, cadê o dinheiro? Acabou. Acabou o dinheiro. E o verso 14 diz assim: havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Aquele jovem, ele em casa tinha de tudo, né? Mas não estava feliz. Ele queria algo mais. A chamada liberdade, né? E agora ele disse: poxa, agora eu preciso arrumar um emprego, né? Só que o país estava em crise econômica. Como acontece no nosso mundo, né? Lembra da crise de 2008, né? A pandemia, né? O país estava em crise. E ele foi procurar emprego. O único emprego que ele achou: ó, se você quiser, você vai cuidar dos meus porcos, mas não tem salário. Você vai se contentar em comer a comida dos porcos. Já pensaram que degradação? Aqui, irmãos, Jesus está ilustrando o que acontece com um homem sem Deus. Ele se afastou de Deus, se degradou ao máximo, fisicamente, moralmente, espiritualmente. Virou um pária da sociedade, não? Verso 16 diz assim: ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Interessante que quando ele saiu de casa, ele achava que ele merecia. Ele exigiu a herança que devia ser dada para ele pela morte do pai. Senão eu mereço, passa agora, né? Só que ele estava fora de si. Porque agora, quando ele estava naquela situação, o verso 17 diz assim: ele caindo em si. Quer dizer isso? Como ele estava antes? Fora de si, desequilibrado. E caindo em si, disse: mas que tonto que eu sou, né? Que burrice que eu fiz, né? Lá na casa do meu pai, os empregados comem bem, são bem alimentados, dormem na hora certa, tem de tudo, né? E eu, filho do meu pai, nessa miséria aqui. Que burro que eu fui, né? Que burro que eu fui, né? Mas aqui diz que ele caiu em si. Ele caiu em si. E agora ele toma uma decisão muito importante.
fizeram aqui, diz assim, eu vou dizer o seguinte, né? Pai, eu pequei contra o céu perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores, teus empregados, teus servos. Irmãos, eu pergunto, por que aquele jovem se animou a voltar para casa? Cadeira ali vazia. Não, na frente, olha pro seu filme. Ele sabia que o pai o amava. Já fica bem na frente. Deixa eu voltar. Mas só que ele ainda tinha um conceito equivocado do pai, né? Ele percebeu, voltando para casa, se meu pai me aceitar como empregado, está muito bom. Vou voltar para ele, olha, eu pequei e tal, o senhor me aceita pelo menos como empregado. Ele tinha uma visão limitada do pai, né? Ele sabia que o pai o amava, mas pensou assim, não, ele vai me receber como empregado. Já estou satisfeito. Irmãos, agora imagine aquele jovem que saiu de casa sadio, com dinheiro, com roupa, com amigos, com camelos. Agora ele estava sem nada, magro, feio. Lembra que eu falei ontem da pessoa feia aqui, né? Até alguém se ofendeu aí, não, mas desculpe. A intenção não foi. Bem, aquele jovem agora, ele volta para casa, magro, feio, roupa rasgada, suja, cadavérico. Irmãos, essa situação do pecador longe de Deus é a realidade. Mas quando ele saiu de casa, todos os dias o pai saía, ia fora, andava uma longa distância para ver meu filho, será que vai voltar? Será que meu filho não volta? O pai chorava, sofria, queria meu filho. Irmãos, quando eu ouvi a primeira vez que Deus sofre, eu fiquei chocado. Vocês imaginaram isso? Deus sofre. Como Deus vê a nossa condição separada dele. Deus sofre. Por incrível que pareça, mas Deus sofre. Então o pai saiu e procurou o filho não voltava, até que ele vê aquele rapaz feio, cadavérico, magro, cheio de trapos. Primeira coisa que o pai faz: corre, abraça o filho, tira o manto e cobre o filho. Para quê? Para ninguém ver a vergonha do seu filho. Não. A preocupação do pai: o que o povo vai pensar do meu filho, né? O pai o cobre, o envolve no seu manto e o leva para casa. E o filho tinha preparado aquele sermão, né, que eu falei. Qual era o sermão do filho? Olha, levantar-me-ei, voltei com meu pai, tirei pai, eu sou digno de chamar teu filho, aceita-me como um dos teus empregados. Esse foi o sermão que ele preparou, né? Só que quando chegou para o pai o abraçou, levou para casa. Diz aqui o verso 20, ele levantando foi para o seu pai, mas ele estando ainda longe do caminho, seu pai o viu, teve compaixão. Como que Deus nos trata? Compaixão. E teve compaixão, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Irmãos, é assim que Jesus nos recebe. Ele se move de compaixão por nós. Ele nos recebe. Ele faz assim, ele tira os trapos, ele nos lava no seu sangue, ele nos cobre com a sua justiça. Ele nos recebe como empregados? Não. E o filho começou o discurso, né? Pai, eu pequei contra o céu, à tua vista, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai cortou o discurso, né? O pai diz assim, o pai diz aos seus servos: trazei melhor vestido e vestiu, que é a justiça de Cristo. Ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos seus pés. Irmãos, as famílias nobres de Israel usavam o anel da família, que era o nível de nobreza que eles tinham. E
diz que o pai deu roupa, deu anel e deu calçado. Quer dizer isso? Os escravos não usavam sapato. O escravo andava descalço. Os escravos não usavam roupa decente. Usavam uma tanga, alguma coisa assim. E andavam descalços. O que significa que o pai deu anel, roupa e calçado? Filho. Ele é meu filho. Ele tem todo o direito a todas as honras da casa. E que mais? Trazei-lhe um bezerro cevado, matai-o e comamos e nos alegremos. Porque este, observe a expressão, meu filho, como Deus nos trata, meu filho, estava morto. Como está a condição do homem separado de Deus? Morto, estamos ouvindo, morto em ofensas e pecados. Se meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Bem, agora aqui entra um personagem não tão agradável, né? Verso 25 diz assim: ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. O filho mais velho. Ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. O que está acontecendo aí? E o servo falou: olha, é o seguinte, o teu irmão chegou, teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. Queridos irmãos, quando alguém se arrepende, tem festa no céu. Nós costumamos dizer que quando há batismo, né, tem festa no céu, não? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Amém. E qual foi a reação do irmão mais velho? Ficou nervoso, né? Ficou irado. Por quê? Talvez você, poxa, meu filho, esse meu irmão, ele nem disse que era meu irmão. Esse camarada saiu de casa, desperdiçou dinheiro por aí e agora vem. Olha, a minha herança está em perigo agora. Ele vai querer o meu agora também. Ele ficou irado porque o filho voltou. Irmão, será que às vezes nós ficamos tristes porque alguém volta para a igreja? Você, poxa, mas esse camarada já contou tantas, né? Agora de novo aqui na igreja. Essa é a atitude do irmão mais velho, né? Irmãos, às vezes cometemos um grave erro. Quando um irmão nosso, uma irmã nossa cai em pecado grave, o que nós devemos fazer com ele? Acolher. Nos afastar dele? Buscá-lo. As pessoas, não, eu não vou me contaminar com esse camarada, não. Não vou me contaminar, não. Deixa para lá, mantém a distância dele. Olha, meus filhos, não se aproximem desse camarada, não, é perigoso. O filho mais velho trata o pródigo com desprezo, no caso. Bom, agora o pai saiu de casa, né? Aqui diz, verso 28, ele se irritou. Por que o filho mais velho se irritou, né? E não queria entrar. Portanto, saindo o pai lhe rogava. Irmãos, esse filho aqui simboliza o fariseu. Aquele que se sente melhor que os outros. Eu sou bom. Eu sou o justo. Esse meu irmão aí, ele nem falou meu irmão, esse camarada aí, olha. Esse teu filho. Que se dane, que morra, que desapareça, que não pise mais na igreja. Será que tem alguém que pensa assim? Tomara que não. Tomara que não, né? E o que o filho mais velho falou? Verso 28 diz assim, ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai lhe rogava.
Irmão, será que o pai ama os fariseus também? Ama. Por mais fariseus que sejamos, Deus nos ama. Só que eu digo o seguinte, irmãos, é mais fácil salvar um pródigo que um fariseu. Por quê? O fariseu pensa que é bom, não precisa de Deus, não precisa de Cristo. Esse é um triste fato, né? E o seu pai dizia, o pai lhe rogava, ele respondendo disse ao seu pai, eis que eu que eu te sirvo há tantos anos. Era um obrador, né? Trabalhador, camarada, né? Te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento. Nossa, diz que ele nunca transgrediu um mandamento. Será que guardar ódio no coração é guardar mandamento? Não guardava nenhum mandamento, filho mais velho. Até eu estava apresentando essa mensagem, eu disse, Davi, o filho mais velho é que está certo. Ele ficou em casa. Só que ele estava dentro de casa perdido. Irmãos, estar na igreja é muito importante, mas não garante salvação. Eu preciso de Cristo para ser salvo. Eu preciso da igreja. Mas se eu ficar na igreja sem Cristo, eu estarei perdido. Eu preciso conhecer Jesus. Preciso amar a Jesus. Bem, então esse jovem, o que ele falou? Olha, eu trabalho há tanto tempo. Ele era uma pessoa de obras, né? Fazia muitas obras, né? Em nenhum momento eu transgredi um mandamento. Contudo, tu nunca me deste um cabrito. Verdade isso aqui? Não se lembra do começo da parábola? O que o pai fez? Dividiu-lhes. O filho mais velho recebeu a maior parte da herança, que era o mais velho. Ele disse, olha, eu estou aqui há tanto tempo, eu trabalho, eu sou um escravo, né? E o senhor nunca me deu um cabrito para eu me festejar com meus amigos. Mentira! Ele era ingrato. Ele não percebia o amor do pai. Agora, como ele tratou o seu irmão, verso 30, mas vindo este teu filho, não é meu irmão não, é teu filho, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E como o pai tratou o filho mais velho, filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão, como é que o pai chamou? É teu irmão, ele é meu filho também. Esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Queridos irmãos, nós não sabemos o que aconteceu com o filho mais velho. Aqui não fala que ele se converteu, né? Só sabe que ele saiu de casa. Ele estava dentro de casa. Saiu de casa. Ele era obediente às regras, mas não amava Jesus. Na realidade, irmãos, os dois estavam perdidos dentro de casa. Mas o mais novo saiu, quebrou a cabeça fora e voltou e se converteu. O mais velho ficou em casa, mas não sentiu necessidade de transformação. Então, queridos, aqui nessa parábola do capítulo 15, aqui aparece publicanos e pecadores, simbolizado pelo jovem extraviado, não? Fala de fariseus e escribas, mestres da lei, que criticavam Jesus por receber pecadores. Como o filho mais velho criticou o pai por receber o irmão mais novo. Agora, irmãos, o mais importante é o seguinte: se nós somos ovelhas extraviadas, se somos dracma perdida dentro de casa, se somos pródigo, se somos irmãos mais velhos, Cristo quer salvar todos. Cristo não faz diferença. Ele morreu pelo fariseu, morreu pelo publicano, morreu pelas meretrizes, morreu pelos pecadores abertos, morreu por todos. Se você se sente qualquer coisa dessa,
Jesus quer salvar você. Hoje. Ele quer que você reconheça a sua condição. Que aqui eu reconheço a minha condição. Me entregue a Ele de todo o coração. Ele ama o filho mais novo, o filho mais velho, o publicano, os pecadores, meretrizes, ama todos. Ele espera de nós uma resposta positiva. Diz a inspiração, irmãos, que nós não temos nem força para nos entregar a Cristo. A palavra de Jesus diz assim: devemos orar: Senhor, toma o meu coração, perdoa-o, purifica-o e molda-o segundo a sua vontade. Queridos irmãos, quantos querem ter essa experiência? Deus seja louvado.